Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Santa Missa de hoje. Além das intenções que trazemos em nossos corações, nós vamos rezar hoje também pelas seguintes intenções. Pelo 7º dia de Abel Dias da Silva, de Corvelo, em ação de graças por 1 ano de matrimônio de Cíntia e Rodrigo, pedindo bênçãos, proteção e prosperidade para uma empresa e seus funcionários, pelo fortalecimento do Padre Fernando e os sacerdotes do mundo inteiro, pedindo ao Senhor pelo fim da pandemia. Rezemos pelo aniversário de Edileuza Maria, rezemos pela conversão e libertação das famílias Ferreira Dias e Henrique Cardoso. Hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo, apóstolos. Celebremos jubilosos a festa dos apóstolos Pedro e Paulo e firmemos nossa fé na Igreja. Eles foram colunas inabaláveis no início da Igreja e nos deixaram o exemplo da fé comprometida com o reino. Diante das adversidades e indiferenças para com Deus em nossos dias, temos muito o que deles aprender para testemunhar nossa fé. Sejamos, pois, corajosos como eles e tantos outros o foram no anúncio de Cristo. Com alegria, cantemos. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmãos em ajuda, irmãos em ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos o nosso hino de louvor e glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Queremos rezar pelos familiares de Abel Dias da Silva, 7º dia. Família nos acompanhando das cidades de Morro da Garça, Curvelo. Então, que Deus possa abençoá-los e proteger. Também pela recuperação da saúde de Cláudia, pela gestação de Thalita e pelo aniversário da dizimista Elma Veloso. E também casamento, 1 ano de Cíntia e Rodrigo. Ó Deus, que hoje Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa igreja os primeiros benefícios da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos fala, a palavra nos ensina a ser uma igreja viva, comprometida e anunciadora da verdade de Cristo. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 15h. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados filhos e filhas, o quanto o amor de Deus trabalha na fragilidade humana e modifica os corações. O Evangelho, esse diálogo de Jesus e Pedro, ele é maravilhoso.
Hoje a igreja celebra esses dois grandes alicerces, Pedro e Paulo. Pedro, nesse diálogo, reconhece que o que age é a força do amor de Deus e não as suas próprias forças. Quando nós confiamos 100% nas nossas forças, a gente vacila. Jesus olha para Pedro depois de um momento de intimidade. Refeição é um momento de profunda intimidade. Lembra-se aquela ceia da quinta-feira. Depois Jesus então aqui já ressuscitado, pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E ele diz: apacenta os meus cordeiros. Depois, Jesus volta a dizer a Pedro: e quantas vezes diante do amor, a nossa consciência nos leva a experimentar a culpa. E Pedro experimenta aqui a culpa. Diante da insistência do diálogo, Pedro imagina que Jesus está querendo cobrar alguma coisa do seu erro daquela sexta-feira. E Jesus insiste: tu me amas, Pedro? E depois Pedro fica triste, porque o Senhor tinha perguntado 3 vezes. Diante da negação das 3 vezes, Pedro experimenta a fidelidade do amor primeiro, que nunca mudou. Aí Pedro entende que o amor de Deus não se modifica por causa das nossas ações. E aí apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro então, responde aqui: tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, que eu te amo com meu pobre amor humano. E depois Jesus fala com Pedro: quando jovens, tu ias onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te levará para onde não queres ir. E aqui Jesus mostrava que agora o amor de Pedro seria capaz de dar a vida pela igreja. Aqui Jesus antecipa a resposta de Pedro. E nessa antecipação, mesmo na fragilidade, ele confia todo o pastoreio. E a gente sabe o quanto é difícil pastorear gente. Somente um amor profundo, porque aqui exerce uma paternidade. Aqui exerce exatamente o olhar de quem cuida, o olhar do pai. A primeira leitura, Pedro e João sobem ao templo. E a beleza aqui é quando se experimenta verdadeiramente o amor de Deus, nós nunca estamos com as mãos vazias. Pedro e João não têm ouro e não têm prata, mas eles têm uma palavra que transforma. Olha para aquele homem que lá estava sentado e diz: olha para nós. A gente sabe que muitas vezes o sofrimento, os nossos fracassos, nos tiram a força de olhar no olho do irmão. Tem pessoas que estão tão inferiorizadas pela vida, que elas não conseguem olhar nos olhos. E olha o convite: olhe para nós.
O homem fita neles o olhar. E depois Pedro e João dizem: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. E na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele pula, fica de pé e começa a andar. E ele aqui tem um coração totalmente curado. Muitas vezes nós somos libertos, mas não somos curados. Quando nós verdadeiramente somos curados, nós começamos a louvar, nós começamos a servir a Deus. A segunda leitura mostra a missão de Paulo fora dos muros de Jerusalém. E Paulo fala: olha, o evangelho pregado por mim não é critérios humanos, porque não foi desta via que eu os recebi. Eu recebi os ensinamentos através da revelação. E ali Paulo, transformado pelo amor de Deus, começa a testemunhar. Vocês lembram como que eu persegui a igreja de Cristo, a igreja de Deus? E como que eu era zeloso pelas tradições paternas? Tem hora que nós temos um apego exagerado à lei, a ponto da vida escapulir. Tem hora que somos tão zelosos pelas tradições humanas, que a vida ela escapole. Aí depois Paulo começa então a falar: quando porém, olha que coisa bonita, aquele que me separou desde o ventre materno. É desde o ventre materno que Deus nos separa. E ele vai mostrando toda a vocação que Deus assim o quis, e como que ele começou a pregar entre os pagãos, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Paulo está em comunhão com a igreja, para que estejam com os apóstolos, não comigo, mas com os apóstolos. Não prega para si, prega exatamente para a salvação. Aí está a diferença do anúncio. E depois de 3 anos, ele encontra com Cefas e também com Tiago, irmão do Senhor. Que nós possamos, ao celebrar Pedro e Paulo, que nós possamos ter esse sentimento de pertença à igreja de Deus, para que o som da evangelização, para que o som desse amor possa ressoar e espalhar por toda a terra, e que cada um de nós possa ser testemunha e presença do anúncio do amor, da misericórdia e da certeza do que Deus pode fazer por cada ser humano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal
que tu recolhes, nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, trazemos ao altar as nossas oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro e São Paulo, certos de que nada merecemos, só de vossa bondade esperamos a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Justino, o nosso emérito José Alberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos do vosso filho Abel Dias da Silva, que há 7 dias chamasse deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Rezemos pelos falecidos da nossa família, os falecidos nesse dia de hoje. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Espírito Santo, dom e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de
almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos seus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, o pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Oremos. Fortalecei, ó Deus, com o vosso sacramento os fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, prometeste estar em nosso meio quando reunidos em teu nome. Junto com teu Pai, manda o Santo Espírito sobre tua igreja presente na Arquidiocese de Montes Claros. Ilumina com a luz de tua palavra os caminhos da 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Dá-nos a graça de viver em comunidades eclesiais missionárias a serviço do Evangelho da vida e do reino de teu Pai. Concede-nos um coração reconciliado para sentar-nos à tua mesa, partilhar o pão da vida e testemunhar uma igreja misericordiosa. Torna ágil em nossos pés para a missão e abre nossas mãos para a caridade. Com tua mãe Maria, mãe da igreja, inspira-nos palavras proféticas que ajudem a construir em nossas cidades a cultura do encontro, da paz e da fraternidade. Amém. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Assim rezava Santa Teresinha: no coração da igreja serei o amor. E o quanto, Senhor, a tua igreja precisa desse amor que cuida, desse amor que pastoreia, desse amor que é capaz de erguer os olhos rebaixados pela enfermidade, pela miséria e pela fragilidade humana. Elevemos os nossos olhos a ti, Senhor. A tua graça, Senhor, nos basta. Estende a sua mão, Senhor, para a nossa cidade. Essa curva, Senhor, tão ascendente, estende a sua mão, Senhor. Nos livra desse mal. Nos mostre, Senhor, meios para frear, Senhor, a proliferação desse vírus. Abençoa o teu povo. Cuida dos doentes, alimenta os famintos, dê paz interior aos corações aflitos, meu Senhor. No coração da igreja eu serei o amor. Consagremos a nossa vida nas mãos do Senhor.
coração da igreja quero me consagrar. no Coração da igreja, quero ser um amor. No coração da igreja quero me derramar. No coração da igreja quero entrar no Senhor. que Deus abençoe e nos proteja. Amém. Vou organizar com um grupo de pessoas. Eu estou querendo fazer um cerco de Jericó, 7 dias e 7 noites. Aí eu vou fazer uma escala entre cada pessoa na sua casa. Aí tem que ser fiel, né? Escolhe 1 hora de oração, né? 1 hora. Aí será transmitida, né? Pelo Face da Igrejinha do Rosário. Que aí essas pessoas a gente tenta, né? Através, combinando, né? Tem como a gente ou colocá-las, né? Nesse horário como administrador e está fazendo isso, está organizando nesse momento. Então nós vamos estar depois fazendo essa escala. O pessoal aí está com muito medo, né, dessa escala desse mês de julho, desse mês de agosto. Então, rezar 7 dias e 7 noites para a quebra dessas muralhas, né? A oração, ela pode, é remédio, é sustento, é proteção. Então, vou estar aqui sentando com as pessoas, né? Aí da sua casa, aí tem, né? A gente dá as orientações, reza do terço, a orientação da, né? Aí 1 hora ou 2 horas, né? Assim de 2 em 2 horas durante o dia, né? Para estar fazendo. Aí vamos estar vendo essas pessoas para estar 7 dias. Ligou aí no canalzinho, né? Na Igreja do Rosário, Cerco de Jericó. Né? Aí tem que ser desse jeito virtual, porque, né? Não tem como a gente estar aqui, mas vamos estar pensando nesse cerco de Jericó aí nas casas, tá bom? 7 dias, 6 noites, certinho. Nós vamos marcar a data certinho nesse mês de julho para a gente sustentar na oração. Continuamos com a campanha das cestas básicas. Domingo que vem é o domingo do quilo, não esqueçamos. Continuamos também com o reciclável, traga para nós. E mais uma vez agradecendo aos nossos dizimistas pela colaboração. A coleta desse sábado e domingo vai para as obras do Papa, né? Então toda a igreja aí do Brasil reunida para, na caridade, se solidarizar com os trabalhos sociais aí do Papa Francisco. Então, agradecendo e pedindo a Deus a bênção e a proteção. Falar nisso, viu, gente? Está tendo a campanha de reforço da vacina contra o sarampo. Eu vacinei ontem, né? Cheguei lá, quem tem 20, né? Entre 20 a 49 anos, vacina, mesmo que já tenha vacinado, é a questão, né, do reforço. Vamos vacinar. Então aí quem puder, procure um posto de saúde, está tendo até o dia 30, então ainda há tempo para a vacina contra sarampo. Amém? Vamos proteger, vamos proteger. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor seja sempre a nossa força. Graças a Deus. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro.